Paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos na fé, que o Senhor possa mais uma vez estar nos trazendo uma sexta-feira abençoada na sua gloriosa presença. Mais uma vez, como eu tenho começado esse vídeo, mais uma vez no mesmo lugar. Estou aqui no meu trabalho para estar gravando novamente esse vídeo e trazendo-lhe uma palavra de Deus aos vossos corações. Uma palavra de fé, uma palavra de exortação, para que venhamos cada dia permanecer e prevalecer, querido, na fé, louvando e glorificando a Deus nessa terra, em espírito e verdade. Sabemos que cada dia tem os obstáculos que surgem no nosso caminho. Dia, infelizmente, noite. Nós estamos lutando contra as coisas que muitas vezes a gente não concorda. A gente sente que não está correto, que não está direito, que não é a vontade do Senhor muitas vezes nas nossas vidas. E muitas vezes somos obrigados a suportar, a compreender, a entender, a ter paciência. Porque se Deus não mudar os corações, ninguém mais muda, querido. Se Deus não transformar o ser humano, ninguém mais transforma. Se Deus não libertar, ninguém mais liberta. E a gente tem que ter muita paciência, mas a paciência nós temos que ter cada dia para que o Senhor seja louvado e exaltado sobre as nossas vidas, sobre a nossa maneira de viver. Muitas coisas, infelizmente, a gente suportamos, não porque está correto, não porque está certo, não porque é o que Deus quer, não. É porque tem coisa que só Deus pode mudar, só Deus pode fazer em prova das nossas vidas. E precisamos ter uma fé não fingida. Precisamos ser um cristão de verdade. Mas sempre, desde praticamente a fundação do mundo, depois da queda do homem no Jardim do Éden, o homem tem passado por uns momentos difíceis e cada dia mais ficando mais difícil servir a Deus. Cada dia mais está ficando mais difícil ter uma vida com Deus verdade nesse mundo. Para aqueles que o querem, para aqueles que querem servir a Deus, querido, não tem sido nada fácil, mas o Senhor é fiel. O Senhor é poderoso e eu acredito na palavra do Senhor. Está aqui Paulo alertando a Timóteo, capítulo 1 e versículo 5, que eu quero ler junto com vocês, que como o Senhor é poderoso para com sua gloriosa palavra. E desde aquele tempo Deus já revelava aos seus filhos, os verdadeiros servos dele. O Senhor já revelava como um cristão deve proceder, como um cristão deve andar, como um cristão deve agir, para não se perder na caminhada, na jornada, para não ser iludido por os ensinamentos distorcidos, querido. E isso nós precisamos cada dia estar vigiando, porque tem muitos falatórios, muitas falácias no nosso meio, não correspondendo com a palavra do Senhor. E se a gente não vigiar, se a gente não parar para ouvir a voz do Espírito Santo, somos enganados, porque os ensinamentos muitas vezes falam tanta coisa, irmão, que consegue até mesmo enganar aqueles que o têm aceitado a Cristo como um suficiente Salvador de verdade. E aqui no versículo 5 diz assim: Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Paulo aqui está alertando a Timóteo que ele ficasse atento e tomasse cuidado com pessoas que viviam de engano, que estava, na verdade, pregando o evangelho, ensinando o evangelho, mas um evangelho de aparência, um evangelho de engano. O camarada ministrava, ensinava, mas infelizmente tinha uma vida corrompida, desviada da presença do Senhor, e vivia de aparência, vivia fingindo que era um cristão, que tinha uma vida santa, que tinha um coração verdadeiramente voltado para Deus, mas não, estava enganando a si próprio, estava enganando até mesmo as pessoas com seus ensinamentos distorcidos, induzindo as pessoas ao erro e vivendo uma vida de engano. Mas por que Paulo estava alertando a Timóteo? Porque Paulo conheceu Timóteo ainda jovem e Deus
tinha escolhido Timóteo para ser pastor, e Paulo estava preparando Timóteo como pastor de ovelha, como pastor de igreja. E Paulo levou também Timóteo na segunda viagem missionária. Timóteo esteve com Paulo. Timóteo participou da missão com Paulo, aprendeu muito com Paulo. E Paulo viu que Timóteo era um homem sincero, era um jovem temente, era um jovem obediente à palavra do Senhor, era um jovem totalmente, querido, submisso à vontade de Deus. Era um camarada que estava com o coração verdadeiramente voltado para Cristo. E aí, Paulo aqui está alertando a ele: toma cuidado, vigia, fique atento, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e você precisa vigiar, Timóteo. E ele começa a dizer: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo fala que revela a carta a Timóteo, no ensinamento de Timóteo, que Paulo tinha Timóteo como verdadeiro filho na fé. Querido, e ele alerta a Timóteo. Ele tinha um grande zelo por Timóteo. Ele sabia que a caminhada não seria fácil para ele. Ele sabia que Timóteo ia enfrentar momentos difíceis, pessoas que viviam de engano, pessoas que tinham uma vida